Boa noite a todos e todas. Bom retorno às aulas de genética geral. Nesta aula veremos o estudo da citogenética. A citogenética é o estudo da genética que trata e tem como objetivo estudar os cromossomos. Os cromossomos individualmente na sua estrutura e forma, ou os cromossomos em seu número total. O conjunto desses cromossomos chamados de cariótipos, como demonstrado na figura abaixo, onde temos um cariótipo humano, um conjunto de 46 cromossomos, e esse exemplo é de um cariótipo humano masculino, portador dos cromossomos X e Y, o par 23, que é o par que determina o sexo do indivíduo. Portanto, o estudo da citogenética é de grande importância para a genética médica, como exemplo, porque é a partir do estudo da estrutura do cromossomo ou do número de cromossomos de um cariótipo, é possível detectar mutações ou síndromes. A exemplo da figura abaixo, que mostra um cariótipo de um humano do sexo masculino, portador da síndrome de Down. Ele é portador de 3 cromossomos 21, como demonstrado. Então, a citogenética ela ganha essa importância na genética, no mundo médico, para a detecção de doenças e anomalias cromossômicas. E para entender esse mundo da citogenética, é preciso compreender que um cromossomo é a própria molécula de DNA. Essa molécula de DNA, essa dupla fita de DNA, se envolve em proteínas específicas, denominadas proteínas de histonas, e aí há 5 tipos de histonas, que é a histona H1, H2A, H2B, H3 e H4. Essas histonas envolvidas pelo DNA é que levam o DNA à condição de cromossomo, como veremos nos slides que seguem. Portanto, um cromossomo é a própria molécula de DNA. Essa molécula se envolve em octâmeros, que é uma estrutura formada por 8 histonas, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 e 2 H4. Essa estrutura formada por DNA e octâmeros de histonas recebe o nome de nucleossomo, que é a estrutura primária de um cromossomo, na fase inicial de condensação. Essa figura de número 6 nos mostra com bastante clareza a formação de um nucleossomo. O DNA, representado aí por uma fita vermelha, se envolve em octâmero de histonas, se liga à histona H1 e forma com esse conjunto os nucleossomos, que é a estrutura primária de condensação de um cromossomo. Após formar os nucleossomos, esses se interligam, chegando numa estrutura solenoide, denominada solenoide, que é o próprio cromossomo na forma de cromatina, antes de que a célula entre em divisão mitótica ou meiótica. Portanto, no período de intérfase, o cromossomo está na condição de cromatina. Após entrar em mitose e meiose, essa cromatina passa a ser cromossomo. E durante a mitose ou meiose, na fase de metáfase, o cromossomo fica bastante condensado. E aí é possível verificar a sua estrutura. Como demonstrado na figura, ele é formado por um centrômero, que é a parte central do cromossomo, por 2 braços curtos, por 2 braços longos, pelas extremidades, que são chamadas de telômeros. Essa é a estrutura mínima de um cromossomo, que pode ser visualizado na microscopia óptica. E quando observado um cariótipo, fazendo o estudo cromossomal, verifica-se 4 tipos de cromossomos diferentes. Como exemplo, na espécie humana,
observando um cariótipo masculino, irá se observar cromossomos metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos e telocêntricos, que são os tipos de cromossomos conhecidos. Os metacêntricos, o centrômero está no meio, deixando os braços curtos de mesmo tamanho dos braços longos. Nos submetacêntricos, os braços curtos são ligeiramente menores que os braços longos. Nos acrocêntricos, esses braços curtos são bastante menores que os braços longos. E nos telocêntricos, como exemplo na espécie humana, o cromossomo Y, ele é telocêntrico, basicamente não observa-se os braços curtos, ficando o centrômero na extremidade do cromossomo. Com isso, chegamos à parte final do início do estudo da citogenética, e para a próxima aula iremos estudar os cariótipos humanos e as mutações cromossômicas estruturais e numéricas. Obrigado e uma boa noite.